Boa tarde, eu sou o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma meditação, uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Hoje falaremos a respeito de algo que seria impossível ao ser humano. Vemos que todos, de alguma maneira, em todas as culturas, querem falar com Deus, porque supostamente Deus seria algo que eles pudessem, de alguma maneira, chegar até Ele. Por isso que nas culturas antigas, muitos cultuavam os mares, muitos cultuavam a terra, outros cultuavam as florestas e outros espíritos que se manifestavam dizendo o seu próprio Deus. Espíritos esses, louvado seja Deus, que falavam coisas interessantes e até mesmo impactantes. E a imaginação foi criando deuses, criando religiões, criando coisas, que fez com que o homem começasse a acreditar em crendices, em lendas. E assim tem sido a história da humanidade. O ser humano por si só é um ser religioso, porque dentro de si há um vazio que ele tenta preencher de alguma maneira. Alguns preenchem com drogas, outros preenchem com a prostituição, outros preenchem com a religiosidade. E por isso que há muitas religiões tentando preencher o vazio. E de alguma maneira, a religião ela tem um propósito de ligar o homem a Deus. Agora, te pergunto uma coisa. Se nós queremos ir até Deus e tentamos de alguma maneira, através da religião, e se Deus quisesse vir até nós, seria possível? É isso que eu gostaria de te perguntar. Seria possível Deus vir até nós? Se alguém dissesse para você que Deus está, por exemplo, no Alasca, será que você não se esforçaria para ir lá falar com Ele? Ou se alguém dissesse para você que Deus está, por exemplo, no estado do Maranhão, ou então no estado de Pernambuco, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, você observaria que haveria peregrinações de milhões e milhões de pessoas querendo falar com Deus. De alguma maneira, a pessoa gostaria de ter um encontro com Deus. Certa vez, a Bíblia diz que Jesus ele para num lugar às 12 horas para conversar com uma mulher samaritana. E aquela mulher, ela foi aquele horário, porque aquele horário era um horário que iam poucas pessoas naquele poço pegar água. E Deus largou seus discípulos, deixou de lado, não comunicou, foi de encontro àquela mulher. E quando aquela mulher samaritana estava pegando água, Jesus disse para ela: dá-lhe um pouco de beber desta água. Eu quero desta água. E a mulher disse: como pode tu, sendo judeus, falar comigo, sou uma mulher samaritana? Porque havia uma divergência. Os samaritanos são aqueles povos misturados. Eram judeus sim, mas eram misturados com povos pagãos. E durante os judeus, eles não aceitavam. Sabemos que Israel se dividiu em dois reinos: o reino de Samaria e o reino de Judá. O reino do norte e o reino do sul. E esses reinos, os samaritanos acabaram aderindo a muitos costumes, a muitos valores. De alguma maneira, a única adoração verdadeira era somente em Jerusalém. Mas em Samaria, aleluia, louvados fizeram um templo também. E nesse templo era ensinado que podia se chegar a Deus através desse templo também, podia sacrificar animais. E Jesus ali veio questionar aquela mulher, conversar e dizer para ela uma coisa muito importante e muito interessante. Que ele dizia que primeiramente ele diz que a salvação vem dos judeus, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único e verdadeiro Deus. Mas também disse aquela mulher que a adoração verdadeira não estava limitada ao local, se era em Jerusalém, se era em Samaria, se era em qualquer lugar em uma parte do mundo conhecido, ou agora até mesmo hoje do mundo desconhecido. Até então, a América, a Oceania, outros países, outros lugares não eram conhecidos. Mas a questão é que Deus falou para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E essa adoração pode ser feita em qualquer lugar.
onde você estiver, até mesmo dentro da sua casa, no seu quarto. Jesus falou que quando orares, entra no nosso quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho e fale com Deus. E Deus que está em oculto te ouvirá. Então observa que você não precisa peregrinar para lugares longes, subir lugares altos para poder falar com Deus. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Aonde você estiver, da forma que você se encontrar, você pode falar com Deus. Porque Deus anseia em ouvir a tua voz. Jesus anseia em ouvir os teus questionamentos, as suas demandas, aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita, aquilo que tira a tua paz, aquilo que tem tomado o seu tempo. E às vezes o nosso tempo tem sido tomado por tantas coisas fúteis, coisas que não tem nada a ver, coisas que não convêm, coisas que atrapalham a nossa comunhão. Mas quem sabe hoje você separou um momento para poder ouvir a voz de Deus ao seu coração. A Bíblia diz, aleluia, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que conheceu um homem que há 14 anos, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu e viu coisas e ouviu coisas inefáveis que não era lícito ao homem falar. E teve uma experiência sobrenatural, subiu até onde estava a habitação de Deus, viu a sua glória, a sua majestade. Ele não diz que era ele próprio, mas dá-se a entender nos versículos posteriores que era ele mesmo que deu, que a majestade e a glória. E a Bíblia diz, por causa das excelências das revelações, foi enviado um Espírito, a saber, um espinho na carne, que os esbofeteava, e dizendo, e ele orava. Orou uma vez e continuou sendo esbofeteado. Orou a segunda vez e continuou sendo esbofeteado. Orou a terceira vez e ouviu uma voz do céu que dizia, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você reconhece que você precisa da presença de Deus na sua vida para vencer aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende, aquilo que te atrapalha, aquilo que te incomoda. Jesus é aquele que tem as chaves, que pode abrir. Ele tem a força para poder manifestar o valente que tem se levantado contra a sua vida. Quem sabe você está cercado de leões, pessoas que te querem ter o mal, pessoas que querem ver você destruído, querem destruir seu casamento, querem destruir seus sonhos, querem arrancar as suas posses, entulhar os seus poços, destruir tudo que você sonha ou almeja. Mas há um Deus do céu que peleja, que entrar nessa guerra. Louvado seja Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1 em diante. Estarei lendo. Você que tiver a palavra do Senhor, quiser acompanhar, fique à vontade. E depois você pode voltar o vídeo e ler comigo novamente, tá certo? Vamos lá. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também depois confirmada pelos que a ouviram. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo é mencionado como autor do livro de Hebreus. Mas há uma divergência entre os historiadores, que dizem que Hebreus é um autor desconhecido. Mas o mérito da questão de quem escreveu ou quem não escreveu não vem ao caso, até porque nós sabemos que essa palavra é inspirada. Essa palavra tem o poder de nos transformar e nos confrontar e de nos fazermos mais santos, mais separados, para sermos instrumentos na mão de Deus e homens mais atentos ao que Deus tem falado. Começa o texto dizendo que convém-nos atentar com mais diligência, ou com mais atenção, com mais zelo, por aquilo que tem sido falado. E já Deus tem falado ao teu coração por diversas vezes, com muitos conselhos, com muitas orientações. Quem sabe Deus não falou contigo através de uma visão, ou através de uma profecia. Quem sabe Deus não tem falado contigo através de um aconselhamento de alguém desconhecido, até mesmo como eu, que não te conheço, não sei quem é você, mas digo para você
Preste bastante atenção, desperte do teu sono e acorde, se levante para uma nova vida com Cristo Jesus, único, suficiente, Salvador e Senhor de nossas almas, aquele que pode mudar a tua história, te dar um significado para a sua vida. Quem sabe você tem vivido uma vida longe do Senhor e hoje o seu Deus quer poder fazer uma nova aliança com você. Você tem direito à salvação, você tem direito a uma nova vida, você tem direito a herdar do Senhor o seu Espírito Santo dele, que será enviado para o seu coração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você faça parte desse grupo, dos eleitos, daqueles que herdarão o reino de Deus. A minha missão é levar a palavra de Deus para você, é levar uma palavra de conforto para você que está aflito, é levar uma palavra de aconselhamento para você que está desorientado e falar para você que sobre mim repousa o Espírito de Deus, que pode te fazer com que você venha parar e que ouvir que Deus está falando contigo através desta palavra. De como diz no livro de Salmos, uma coisa disse Deus e duas a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder está na mão do nosso Senhor Jesus. Ele tem a chave da vida e da morte. Ele é o alfa e é o ômega, o princípio e o fim. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. E todo joelho se dobrará, todos que estão debaixo da terra, como os que estão na terra, como os que estão nos céus. Os anjos se prostram diante de Deus, os demônios se prostram diante de Deus. Somente os seres humanos se recusam a se prostrar e adorar e reconhecer Jesus como Salvador. Continuando o texto, para não fugir da mensagem, porque diz que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Está falando do anjo que anunciou que a terra seria destruída. Aleluia. Quando vai até Ló e diz para ele sair e escapar-se pela tua vida, porque aquela terra seria destruída. O anjo de Deus foi lá e avisou. O anjo de Deus também avisou para os israelitas que ele haveria de passar e levar a morte para aquela terra, os egípcios matando tudo primogênito. E é o que os anjos falaram se cumpriram. E também os anjos foram avisados por Deus que a retribuição e a rebeldia um dia custaria caro. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu por ouvir um demônio chamado Lúcifer. Cuidado com quem você está ouvindo. Às vezes pode ser uma pessoa de uma boa fala, de uma fala mansa, quem sabe um sacerdote dizendo ser o nome de Deus, mas na verdade não é o nome de Deus. O que é de Deus se conhece pelos frutos, porque a árvore se conhece pelos frutos. Qualquer coisa que te leve a se distanciar de Deus, ou que te leve a adorar outro Deus sem ser Jesus, não é Deus. Ainda que se disfarce, dizendo que uma imagem de uma mulher que se diz santa, ser mãe de Deus, é mentira do diabo. Ela não é mãe de Deus. Não é essa a mãe de Deus. A mãe de Jesus é uma mulher simples, humilde de coração, que ouve atentamente o que Jesus, se ela tivesse hoje viva, com certeza, ela não gostaria de ver o que já está sendo feito através do nome dela. E as tais aparições, supostas aparições, tudo mentira do diabo, porque ele se transfigura de anjo em luz para iludir a mente dos incautos, a mente das pessoas, de alguma maneira, com a fé cega, sem conferir as escrituras se elas provêm de Deus. A Bíblia diz que nós temos que conferir se os espíritos provêm de Deus. E todo espírito que fala mentira não provém de Deus. E todas as aparições de Maria, a qual diz que é a mãe de Deus, todas elas apontando para si própria, apontando para fazer templos e mais templos em honra a ela, ensinando a fazer orações repetitivas, como o rosário, como o terço, orações essas que distanciam o homem de Deus e fazem ele ficar dentro de um abismo sem fim, um abismo religioso, distancia o homem de Deus. E Jesus estende as mãos para você, querendo te pegar e te sustentar e te levantar e fazer de você templo do Espírito Santo de Deus. Eu estarei orando por você, que faz parte dos inscritos desse canal. Por favor, não deixe de se inscrever, dar um joinha e compartilhar a mensagem da parte de Deus.
esse terminando o terceiro tópico, que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então observe, a salvação foi anunciada pelos profetas, depois pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus encarnado, que nos anunciou que há salvação. Um dos textos mais belos, um dos textos mais bonitos mencionados se encontra em João 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de dar o joinha, fazer o seu comentário, e o seu Deus vai falar contigo profundamente, cada dia mais e mais. Até a próxima. Um grande abraço.